falando conosco, tratando conosco, e isso é muito especial. O tema de hoje é acesse, mas eu estou com esse sentir, né? Eu tenho vindo desde segunda, eu estou com esse sentimento do avançar. Deus está mandando a gente avançar. Desde segunda-feira, Deus tem mandado a gente avançar. E hoje nós vamos falar que a porta que o inferno não consegue fechar, ou a porta que Jesus abre, ninguém fecha. Amém, amém. Então, eu tenho sentido nesses dias que Deus está derrubando barreiras, tirando impedimentos para que nós possamos avançar. E hoje então nós vamos saber que a porta que Jesus abre, ninguém fecha. Amém? Amém. Homem nenhum fecha, oposição não fecha, sistema não fecha, o inferno não pode fechar a porta que Jesus abre. Amém. Se Jesus abriu, ele não abriu por um acaso, ele abriu porque tem um propósito nisso. E nós estamos numa semana de propósitos. Então há propósito nas portas que Deus abre em nossas vidas. E a porta que Deus abre nem sempre é para nos abençoar. O agir de Deus, a multiforma, no agir de Deus, mas nem sempre é para nos abençoar. Muitas vezes há portas que Deus abre para nos posicionar. Eu acho que é mais nesse sentido que Deus tratou comigo e a palavra vem para nos confrontar ou falar conosco a palavra de Deus, E eu creio que essa palavra hoje, mais do que uma palavra de consolo, é uma palavra que vem trazer direção, despertamento, posicionamento para as nossas vidas. Amém? Amém. Amém. Por favor, abram suas Bíblias lá em Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler os versos 7 e 8. Apocalipse 3, versos 7 e 8. O último livro da Bíblia, capítulo 3, bem facinho de achar. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Amém. Essa é uma igreja que Deus vai elogiar. Deus só teceu elogios para essa igreja. Mas Ele também trouxe muitas verdades que nós vamos tentar aprender algumas delas aqui, nessa noite. Bom, ele já começa com algumas coisas que já dá para a gente de cara ver, Então, Jesus é santo, Jesus é verdadeiro, como está lá no verso 7. Jesus tem a chave. Então, é Jesus quem abre e é Jesus quem fecha. Amém? Jesus tem o domínio, Jesus governa as nossas vidas. Jesus decide, conduz e Jesus cumpre propósito em nós. Então é Jesus quem faz tudo isso. E é interessante ver, que a passagem cita a porta, Então a porta que Deus abre. E a porta é a passagem, que te leva de um lugar a outro, de um ambiente a outro, não é isso? Se eu estou, vamos imaginar a residência, lá a nossa casa, se eu estou na sala, aí tem uma porta que me leva a outro ambiente. Ok? Tudo bem aí? Então, ela vai me levar a outra situação. Então, quando a Bíblia traz a porta, é com essa visão, com esse olhar, de te levar a outro momento, a outra situação, a um outro ambiente, então a uma outra realidade. A porta separa duas realidades, ok? Tudo bem até aí?
Então essa passagem nos ensina que Jesus é o dono da chave que abre e que fecha a porta. É Ele quem abre e fecha a porta. Então quando alguém tem a chave, essa pessoa tem o domínio daquele ambiente, não é isso? Ele abre, ele fecha, ele deixa passar ou não, ele deixa seguir ou não. E este é Jesus em nossas vidas. E Jesus está dizendo então: eu governo as portas da história. A sua história é governada por Jesus Cristo. A nossa história deve ser governada por Jesus Cristo. Então é Ele quem abre e quem fecha, é Ele quem dá acesso ou não, é Ele, Jesus. Então não são homens, não é a força humana, não é o sistema, não são governos, não é, é Jesus Cristo. Não é o medo, o passado, a nossa limitação, não é Jesus Cristo. Ele abre e ninguém fecha, Ele fecha e ninguém abre, Ele governa e ninguém frustra. Ninguém pode frustrar o governo de Cristo. Ele determina e ninguém pode cancelar. É Ele, Jesus. Irmãos, existe gente tentando colocar nas mãos de homens, nas mãos de governo, a história da sua vida, o comando da sua vida. Mas as nossas vidas estão na mão de Cristo Jesus. E nós precisamos entender isso. Não há governo, não há homens, não há líderes, não há. A chave da nossa vida tem que estar com Cristo Jesus, é Ele. É Ele quem domina a história da nossa vida. Não são governos, não são pessoas, não podemos deixar a nossa história na mão de ninguém, a não ser do próprio Cristo. Mas hoje o céu nos lembra que a chave da nossa história não está na mão de homens, mas está na mão do Cordeiro, está na mão de Cristo Jesus. Então talvez estamos olhando preocupados para o momento, para a nossa vida, para as circunstâncias, para a situação, e normal, é natural, é da nossa natureza nos preocuparmos, olharmos para a situação e nos preocuparmos. Mas não podemos esquecer de que quem está com a chave da nossa vida, da história da nossa vida, é o próprio Cristo. Então quando Jesus quer, Ele faz. Quando Ele quer, Ele abre. E quando Ele quer, Ele fecha também. E nós precisamos entender isso. É Ele quem abre, mas é Ele quem fecha também. Então a palavra nos ensina que Jesus abre a porta. E para quem tem pouca força, Ele disse lá no verso, na parte B do verso 8, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então, Jesus está dando a oportunidade, está abrindo a porta, não porque aquele povo tinha força, mas porque aquele povo era fiel. Então, Jesus não conta com a nossa força, mas Ele conta com a nossa fidelidade. Essa igreja era uma igreja de pouca força, não tinha relevância, não era numerosa, não tinha importância aos olhos humanos, mas Jesus olhou para ela e falou: vocês têm pouca força, porém abrirei uma porta, porque vocês não negaram o meu nome, vocês guardaram a minha palavra. Fidelidade. Então Deus não espera a nossa força, o nosso poder, o número de membros que a igreja tem, mas Ele espera a nossa fidelidade. Jesus não disse: vocês são fortes, numerosos, influentes, mas vocês guardaram a minha palavra e não me negaram. Então o céu não despreza isso, porque a grande questão não é ter ou não força, mas é ser fiel a Deus, ser dependente de Deus, estar debaixo da vontade de Deus.
E é isso que precisamos saber. Essa igreja tinha pouca força, mas tinha palavra guardada. Eles guardavam a palavra de Deus, eram fiéis à palavra. Eles honravam o nome de Deus. O nome de Jesus era honrado através da vida deles. Eles perseveravam, verso 10, lá na frente um pouquinho da onde a gente leu, vai dizer que eles perseveravam. Eles tinham lealdade. E eles tinham constância também. E tudo isso levava eles a essa bondade de Deus, ao agir de Deus ao favor dessa igreja, ao favor desse povo. Então Deus não espera a nossa força, mas conta com a nossa fidelidade. Amém. Amém. Então Deus não está procurando gente forte, Deus está procurando gente fiel. Porque força sem fidelidade não sustenta propósito. Capacidade, talento sem fidelidade não sustenta destino. O nosso destino não é sustentado pela nossa força, pela nossa capacidade, pelo nosso talento, não. É pela nossa fidelidade a Deus. Mas a palavra de Deus está nos dizendo, né? Eu não me movo apenas pela tua força, eu me movo pela tua fidelidade. Então a palavra nos ensina, a porta aberta não é conforto, é chamado. Quando Deus abre uma porta, Ele não está querendo nos deixar mais confortáveis, querendo fazer a nossa vontade. Por vezes Ele faz, por vezes Ele nos abençoa da maneira que a gente acha melhor. Mas nem sempre é assim, na maioria das vezes não é assim. Quando Deus abre uma porta, não é para o nosso conforto, mas é para um chamado. Lembram? Então a porta dá acesso a um outro lugar, dá acesso a um outro momento. E quando Deus abre a porta, quase sempre, é para nós acessarmos um chamado que Ele tem para as nossas vidas. O texto disse, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Jesus não colocou aquele povo no lugar que Ele queria que eles estivessem. Ele colocou uma porta aberta para que eles buscassem aquela porta, para que eles acessassem aquela porta, para que eles atravessassem aquela porta. Chamado. Então quando Jesus abre uma porta para nós, é um chamado. Então precisamos entender que a porta aberta não é um prêmio de conforto, mas é uma convocação de propósito. E nós estamos na semana de propósitos. Tem gente que quer uma porta aberta para ser reconhecido, para o seu conforto, para ter espaço. Mas Jesus não está para alimentar egos. Jesus não abre portas para alimentar egos. Jesus abre portas para cumprir a vontade dEle em nossas vidas. Lembram aquela frase? Essa frase ecoa em minha vida sempre. Não é sobre nós, é sobre Cristo. Quando alguém te fere, te machuca, aí você para e pensa nessa frase, não é sobre nós, é sobre Cristo. Tudo muda. Quando as coisas não dão certo do jeito que a gente quer, e a gente para e pensa nessa frase, não é sobre nós, é sobre Cristo. Tudo muda. A minha reação muda. A maneira que eu sinto aquilo que está acontecendo muda. Então essa é a verdade que tem que estar ecoando em nossas mentes. Não é sobre nós, é sobre Cristo Jesus. Então Jesus abre as portas para cumprir a vontade dEle. Nem sempre a nossa vontade pode abrir para também fazer a nossa vontade. Aquilo que nós pedimos, desejamos, pode acontecer. Mas se isso estiver debaixo da sua vontade, debaixo do cumprir a vontade dEle. Então, a porta está aberta, e aí vem uma pergunta invisível, né, do céu.
Você vai atravessar essa porta ou vai ficar apenas olhando para ela? Lembra que eu comecei falando que essa semana está nos mandando avançar? Todas as palavras vêm nessa direção, nos mandando avançar. E aí Deus abriu a porta. Fazemos o que agora? Ficamos admirando ela, olhando para a porta? Ou nós vamos atravessar a porta que Deus abriu em nossa vida? Ver a porta, sentir a porta, falar da porta, é diferente de entrar pela porta. E quando Jesus abre, nós precisamos entrar pela porta. A porta que Deus abriu, né? Corremos o risco de viver na soleira da promessa, de viver à margem do chamado. Jesus nos chama e nós ficamos à margem. O chamado de Jesus ecoa em nós, no nosso coração, e nós ficamos à margem do chamado. Corremos esse risco. Corremos o risco de viver de perto uma oportunidade, mas de longe na obediência. A oportunidade está perto de nós. O chamado está perto de nós. Mas nós estamos longe da obediência. E aí, não atravessamos a porta, não cumprimos aquilo que Deus quer, não cumprimos o propósito de Deus em nossa vida. Mas se Deus nos trouxe até aqui e preparou uma palavra, eu creio que chegou a hora de nós entrarmos, de nós acessarmos a porta que Deus vai abrir em nossas vidas. Amém? Amém. Bom, porta aberta sem obediência vira distração. Jesus abriu a porta, mas eu não obedeci. Se Jesus abriu, é para eu entrar, para eu acessar. Amém? E aí Jesus abriu e eu estou lá apenas admirando a porta que Jesus abriu. Eu não acessei. Então, porta aberta sem obediência é apenas distração. Agora, porta aberta com obediência gera destino. Essa passagem nos ensina que nem toda a oposição é sinal de que a porta é errada. Então, às vezes pensamos que porque estamos passando por dificuldades, por tribulações, por momentos difíceis, né, em que há impedimentos, em que há barreiras, aquela porta não foi Deus quem abriu. Mas não é isso que a palavra nos mostra. Às vezes, essa barreira, esse impedimento, esse momento difícil, é só para que Jesus continue cumprindo o propósito dele em nossa vida, da forma dele, como falamos já do deserto. Então é só a maneira que Jesus está cumprindo os propósitos dele em nossa vida. Mas nós precisamos entender que essas dificuldades, essas barreiras, não são empecilhos para que nós atravessemos a porta, ou para que nós enxerguemos que quem abriu aquela porta foi Cristo Jesus. Essa igreja passava por dificuldades, mas Jesus abriu a porta para eles. José foi perseguido antes do palácio, amém? José foi preso antes de ser reconhecido. Moisés sofreu também resistência antes da libertação. Davi enfrentou gigantes, passou por dificuldades antes do trono. Paulo sofreu resistência dos seus antes da expansão da igreja. A própria igreja começou debaixo de perseguição. Então as dificuldades não podem nos fazer pensar que aquela porta não foi aberta por Deus. Mas nós temos que ter discernimento. E aí esse discernimento só vem daqueles que estão próximos a Deus, que estão com Deus. Porque nós precisamos ter discernimento para saber se aquela porta, quem abriu foi Jesus ou não.
Da mesma maneira que o contrário é verdadeiro. Precisamos ter discernimento para saber se aquela porta, quem abriu, foi, ou quem fechou, foi Jesus ou não. Porque Jesus, lembram, ele abre, mas ele também fecha. Então há portas que Jesus está fechando, e se não tivermos discernimento, ficamos lá batendo cabeça, tentando entrar. E quem fechou foi Jesus. E nós continuamos sofrendo, apanhando, porque estamos insistindo numa porta que Jesus já fechou. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Então precisamos ter discernimento para saber isso. Precisamos estar alinhados com Deus, próximos de Deus, fiéis a Deus, obedientes a Deus, como esta igreja era. Se existe resistência, Cristo continua sendo soberano. Se existe luta, Cristo continua sendo Senhor. A resistência não é maior que o propósito de Deus em nossa vida. E a oposição não é maior que a promessa que Deus tem para as nossas vidas. Então as dificuldades, as barreiras não podem ser maiores do que a porta aberta que Jesus abriu para nós acessarmos. A palavra continua nos ensinando que a porta revela que Deus está cumprindo propósitos e não apenas resolvendo problemas. Então Deus está cumprindo propósitos quando abre uma porta. Como nós já falamos, esta é uma palavra que nos confronta, né? Deus não está apenas tentando aliviar a nossa dor, mas Ele está conduzindo a nossa vida para o centro da vontade dEle. Então nós precisamos entender isso. Às vezes nós pensamos que a porta aberta significa apenas alívio, estabilidade, mas muitas vezes a porta aberta vai significar trabalho, dificuldade, empenho, às vezes sofrimento. Porque Deus está nos chamando para algo maior. Bom, Deus não abre porta só para tirar você de um lugar difícil, ou do lugar difícil. Mas Deus abre porta para te colocar no lugar certo. Amém? Então precisamos entender quando Deus abre portas. Entendermos isso muda tudo, porque o que Deus está fazendo na nossa vida não é apenas uma solução momentânea, mas é o cumprimento do propósito, é o processo de propósito nas nossas vidas. E aí a palavra nos ensina também que há portas que só atravessa quem decide obedecer. Como eu falei, Deus não colocou esse povo no lugar que Ele queria. Deus abriu uma porta para esse povo acessar esse lugar, para acessar aonde Deus queria que eles fossem. Então tem gente que quer a porta, mas não quer o processo, quer a promessa, mas não quer o caminho, quer o chamado, mas não quer a renúncia, quer a porta aberta, mas não quer responsabilidade. E a porta aberta, o propósito de Deus em nossa vida gera tudo isso: renúncia, responsabilidade. É um processo que muitas vezes não é do jeito que a gente quer, mas é o necessário. A porta aberta também é um teste de obediência, né? Como acabamos de falar. Então não é tempo de negociar com a carne, não é tempo de conversar com o medo. É tempo de atravessar e acessar aquilo que Deus está trazendo para as nossas vidas. Então quando Jesus abre, Ele também sustenta aquilo que Ele abriu. Isso aqui é libertador, né? Muitos de nós têm medo de portas abertas, não por falta de fé, mas porque isso gera compromisso, isso gera responsabilidade, como falei. Então às vezes isso também gera medo para nós. Então a porta se abre
nós vemos um caminho que Deus está traçando para nós e nós não acessamos, porque isso gera responsabilidade, e isso pode trazer medo. Mas aquele que abre não abandona, aquele que chama não esquece, e aquele que envia não nos desampara. É Jesus. Se Jesus abriu, Ele também guarda. Se Jesus chamou, Ele capacita. Se Jesus enviou, Ele sustenta. E se Jesus levantou, Ele vai firmar os seus pés. Amém. Então precisamos parar de olhar só para a nossa própria fraqueza, para as nossas limitações, e começar a olhar para a fidelidade de Cristo em nossas vidas, para o propósito de Deus em nossas vidas, porque a obra não depende da nossa força, mas depende da graça de Deus que está sobre as nossas vidas. Então não é tempo de recuar, é tempo de alinhar-se ao propósito de Deus. E a palavra está chamando para isso. É o que eu falei, essa semana está nos chamando para isso, né? Para santidade, para obediência, para alinhamento com os propósitos de Deus, para alinhamento com Deus, para proximidade com Deus, para submissão ao senhorio de Cristo Jesus. Então essa semana a palavra está nos chamando para isso. Então não é sobre o que eu consigo fazer, mas é sobre o que Jesus consegue fazer através de mim. A igreja de Filadélfia tinha pouca força, mas tinha fidelidade, era um povo fiel. E é isso que Deus busca de todos nós. E fidelidade nas mãos de um Cristo soberano, ela gera porta aberta. E se Deus abriu, ninguém fecha. Se Jesus chamou, ninguém substitui. Pode vir. Se Jesus destinou, ninguém frustra. Se Jesus levantou, ninguém derruba. Para os cansados, o Senhor está renovando forças. Para os que estão presos ao medo, o Senhor está dizendo: eu já pus diante de ti uma porta aberta. Para os que estão tentando controlar tudo com a sua própria força, sem depender de Deus, com a sua autossuficiência, o Senhor diz: entregue a chave da sua vida para mim. E para os que receberam uma promessa, o Senhor diz: atravesse com fé. E para os que estão pensando em desistir, o Senhor está dizendo: eu ainda não terminei a sua história. Eu ainda não terminei a sua história. Eu ainda não terminei a sua história. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe.